Existe uma linha geográfica no mapa, que serviu de barreira por milênios. Não é uma muralha construída por mãos humanas, mas uma fronteira líquida. Durante séculos, este obstáculo natural protegeu o Ocidente das invasões do Oriente. Mas hoje, imagens de satélite e escavações arqueológicas confirmam o impensável. Essa barreira está desaparecendo exatamente como um texto de 2000 anos previu. O próximo grande conflito não começa em uma capital política, mas no leito de um rio. Para entender o futuro da guerra, precisamos olhar para as águas antigas do Eufrates. A Bíblia chama o Eufrates de o Grande Rio, e ele é o marco zero da civilização. Foi nas suas margens que as primeiras cidades-estados sumérias nasceram e caíram. A arqueologia mostra que quem controlava o fluxo do Eufrates dominava o mundo antigo. Mas a Bíblia dá a este rio uma função muito mais específica do que apenas irrigação. Em Gênesis 15, o Altíssimo define o Eufrates como a fronteira final da terra prometida. À tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Isso coloca o Eufrates no centro da disputa territorial mais longa da história humana. Mas há uma profecia no livro de Apocalipse que a geopolítica moderna está assistindo agora. O capítulo 16, versículo 12, descreve o sexto anjo derramando sua taça no rio. O resultado descrito não é simbólico, é uma descrição tática de engenharia militar. E a sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Por milênios, exércitos maciços não podiam cruzar o Eufrates sem pontes complexas. Era uma defesa natural que impedia que as potências da Ásia invadissem Israel facilmente. Hoje, a arqueologia industrial nos mostra barragens massivas na Turquia e Síria. Essas construções modernas estão, literalmente, cumprindo a função de secar o fluxo. Relatórios geológicos confirmam que o nível do rio atingiu baixas históricas alarmantes. Ruínas antigas, submersas por séculos, estão reaparecendo no leito seco do rio. Isso é um prato cheio para arqueólogos, mas um sinal de alerta para estrategistas. Com o rio seco, a fronteira natural desaparece, criando uma superestrada para a infantaria. Mas quem são esses reis do Oriente que a profecia menciona com tanta clareza? Historicamente, o perigo para Israel sempre veio do norte e do leste, seguindo o rio. Assírios e babilônios usaram exatamente essa rota para destruir o primeiro templo. A arqueologia militar confirma: exércitos não marcham pelo deserto, marcham pela água. Se o Eufrates secar, a rota de invasão mais antiga da humanidade é reaberta. O cenário geopolítico atual naquela região é um barril de pólvora pronto para explodir. Temos potências globais posicionando bases militares a poucos quilômetros do rio. Rússia, Irã, Turquia e forças ocidentais operam exatamente nesta faixa de terra. Isso não é coincidência, é a convergência de interesses em um ponto nevrálgico. A profecia não diz que o Altíssimo seca o rio para punir, mas para preparar o caminho. Isso sugere que a remoção dessa barreira é necessária para o desenrolar final. Arqueólogos encontraram registros de reis antigos que tentaram desviar o rio sem sucesso. Ciro o Grande desviou o Eufrates para conquistar a impenetrável Babilônia em uma noite. A tática de usar o nível da água como arma de guerra é um padrão histórico repetitivo. O que vemos hoje é a escala global dessa tática antiga, afetando nações inteiras. A seca do Eufrates desestabiliza a economia local e força migrações em massa. Essa instabilidade social é o fermento perfeito para o surgimento de novos conflitos. Mas a Bíblia conecta esse evento físico a uma batalha espiritual muito maior. O secar das águas é o sinal verde para uma reunião de forças em um lugar específico. Um lugar que a arqueologia escavou e encontrou mais de 20 camadas de destruição. Esse lugar é a antiga fortaleza de Megido, que vigia o vasto vale de Jezreel há milênios. Em hebraico, Monte Megido se pronuncia Ar-Megido, a raiz etimológica de Armagedon. A cultura pop transformou esse nome em ficção, mas a geografia mostra uma realidade crua. Armagedon não é o fim do planeta. É o ponto de encontro militar mais estratégico da Terra. Napoleão Bonaparte, ao ver este vale, disse que era o campo de batalha ideal para o fim. Se o Eufrates seca para abrir caminho,
Megido é o destino final dessa marcha profética. A conexão entre o rio que seca no leste e o Vale de Guerra, no oeste, é direta e linear. Sem a barreira do Eufrates, o caminho para o Mediterrâneo e Jerusalém fica escancarado. Hoje, a tecnologia militar mudou, mas a geografia sagrada continua ditando as regras. Tanques e tropas ainda precisam de solo firme e rotas acessíveis para mover suprimentos. A seca atual não é apenas um fenômeno climático, é o destravamento de um portão antigo. Enquanto o mundo discute aquecimento global, estudiosos da profecia veem o relógio andar. Mas há uma batalha que acontece antes de qualquer exército marchar sobre o Oriente Médio. É a batalha que ocorre dentro da mente humana, entre o medo do futuro e a fé no propósito. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino e nossa percepção. Se você sente que este é o momento de aprofundar nesse poder, eu preparei um guia especial. O flipbook As Palavras Têm Poder. Conecta neurociência e sabedoria bíblica antiga. Ele foi feito para ajudar a silenciar a autocrítica e alinhar sua mente ao seu propósito real. O link para acessar esse material exclusivo está disponível agora no comentário fixado. Voltando ao mapa. A preparação do caminho dos reis do Oriente é um processo visível hoje. Alianças econômicas e militares estão se solidificando entre as nações ao leste do Eufrates. A arqueologia nos lembra que quando os impérios do Oriente se unem, o Ocidente treme. O rio Eufrates testemunhou o nascimento da primeira rebelião humana na Torre de Babel, e parece destinado a testemunhar o último ato de rebelião organizada das nações. O que a arqueologia e a fé nos mostram é que a história não é cíclica, ela é linear. Ela tem um começo no Éden, banhado por este rio, e caminha para um desfecho no mesmo palco. Não precisamos ter medo das manchetes, pois o roteiro já foi escrito há muito tempo. A seca do Eufrates é um lembrete silencioso de que a terra obedece a uma voz superior. Os mapas podem mudar, as fronteiras podem cair, mas a palavra permanece inalterada. A pergunta que fica não é quando a guerra vai começar, mas onde nós estaremos quando ela vier. Estaremos olhando para o caos com medo ou entendendo os sinais com sabedoria antiga? A arqueologia prova o passado, a profecia antecipa o futuro, e você vive no tempo da decisão. O palco está montado, o rio está secando e as peças estão se movendo para o centro.